paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar iniciando um novo trimestre, né? De Escola Bíblica Dominical Betel, que é a nossa editora, onde nós adquirimos o nosso material para a nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre, né? Nós vamos estar fazendo uso desse material, desta revista, que é Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Nós temos a primeira lição, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. O nosso comentarista dessa revista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar na Catedral da Assembleia de Deus, Baleia, em Brasília, Distrito Federal, Ministério de Madureira, a qual ele pastoreou por 22 anos, é economista, pós-graduado em Administração Financeira pelo FGV, Distrito Federal, é bacharel em Teologia, autor de 15 livros, vice-presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, AELDF, e é conferencista na área de casais e família, e também é palestrante para obreiros e líderes, Isso aqui é o comentarista da nossa Escola Bíblica Dominical, e nós vamos aprender, com ele também, com o Espírito Santo aqui nesta manhã, que o impulsionou para estar nos deixando essa lição. E a primeira lição, como já foi dito, é Jetro, conselhos sábios que aliviam fardos. Muitas pessoas hoje encontram sobrecarregadas, afadigadas, aflitas, por não ouvir conselhos. Pessoas enviadas por Deus aconselham, mas tem muita gente que quer se firmar, se apoiar nas suas próprias ideias e não ouve conselhos, e assim cada vez mais sobrecarrega. Mas quando tem alguém enviado por Deus, quando tem alguém sábio, que chegam para aconselhar, nós devemos ouvir, estar aberto para ouvir os conselhos, e até mesmo assim que ouvir esse conselho, filtrar, buscar a Deus, consultar a Deus, para que a gente possa discernir se aquele conselho realmente é um conselho que vai nos aliviar o fardo pesado que nós estamos carregando, que vai nos aproximar mais do Senhor, e que a gente possa ser favorecido por esse conselho. Então, assim que a gente recebe um conselho, primeiro, você não faz o que o conselheiro está te falando, não. Você escuta, você guarda o conselho, você vai buscar a direção de Deus para ver se aquele conselho você deve colocar em prática. Porque tem muita gente também que chega dando um conselho, mas mal intencionado, só para ver a pessoa se afundar cada vez mais. Então, de antemão, assim que nós recebemos um conselho, pode até parecer que é bom o conselho, mas o que a gente tem que fazer? Ir buscar a Deus, apresentar ao Senhor a causa, o conselho, e ver se aquele conselho é de Deus para a nossa vida, para que a gente não sofra mais, para que realmente possamos ter a nossa vida aliviada através daquele conselho. Então, o texto áureo, todos nós estamos com a revista. Se não tivéssemos com a revista, poderíamos estar fazendo uso da nossa Bíblia, porque a Bíblia é regra de fé e conduta. Ainda que nós temos um material desse, ele não substitui a Bíblia. A Bíblia, ela é em primeiro lugar na nossa vida, ela é a palavra de Deus, Ela é a palavra de Deus para nós. Então nós temos aqui a revista, mas nós temos a Bíblia. E o texto áureo está em Êxodo, capítulo 18, versículo 18. Eu vou estar com a revista, mas vou estar lendo na Bíblia, que diz a seguinte: Êxodo capítulo 18, versículo 18: totalmente
desfalecerás, assim tu como este povo que estás contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Então está aqui Jetro, sogro de Moisés, quando vai visitar Moisés na tenda, ele leva Zípora, que é a esposa de Moisés, quando Moisés sai do Egito e vai para o deserto, para Midian. Quando ele chega lá, ele vai deparar no pasto com as filhas de Jetro, e ele ainda não tinha por conhecimento disso, que está apacentando o rebanho de Jetro. E aí tem uns pastores que vão querer ali prejudicá-las, impedir elas de pastorear ali, de dar água para beber do rebanho. E aí, quando está ali aquela labuta, Moisés chega. E quando Moisés chega, Moisés vai expulsar esses pastores e vai pegar no poço, tirar a água do poço e dar água para todo o rebanho beber. Eles ali suprem as necessidades. E aí Zípora pega o rebanho e vai embora para a casa de Jetro antes do horário. E quando ela chega, Jetro pergunta: por que viestes antes do horário? Aí ela vai relatar para Jetro, seu pai, o que tinha acontecido, que um homem egípcio tinha socorrido ela de uns pastores que estavam impedindo eles. E aí Jetro olha e pergunta para ela: de onde está esse homem? Vamos em busca dele para que ele possa comer pão conosco. E eles vão encontrar Moisés e traz. E Moisés, além de comer pão, Moisés tem uma moradia, e Moisés recebe uma esposa. Jetro dá Zípora, sua filha, para ser esposa de Moisés, né? Então, e depois disso, que Moisés se casa, fica um tempo ali. Alguns dizem que Moisés teve uma briga com Zípora, porque gera filho, e Moisés ele não faz a circuncisão do filho, e Zípora, juntamente com Jetro, sacerdote de Midian, vai fazer a cirurgia ali da circuncisão, e por isso há uma desavença, e Moisés vai embora, habitar inteiro no deserto, para depois ter um encontro com Deus e assim arrancar o povo da terra da servidão do Egito, para que eles pudessem ir em direção a Canaã. Então agora Jetro pega Zípora, a família de Moisés, meu filho, quando percebe que isso aconteceu, uma discussão, e vai até onde Moisés está levar a família de Moisés para Moisés. Isso, algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns historiadores contam que isso é o que aconteceu para que Moisés deixasse Zípora, o seu filho, e tivesse ido ao deserto, né? Então, depois disso, Moisés chega lá na tenda, entrega a família de Moisés que tinha ficado com Jetro para Moisés. E aí, a partir desse momento, Jetro vê que Moisés está sobrecarregado. E aí ele vai dar conselho para Moisés assim que acontece a retirada do povo do Egito. E conselhos onde vai ajudar Moisés. Assim como para nós hoje, nós precisamos também ouvir conselhos, analisar o conselho, buscar de Deus, para que a gente possa ser bem direcionado. Então a nossa oração é para que os cristãos, para que as pessoas possam desejar ouvir conselho, se prostrar diante de Deus, buscar a direção de Deus, para que ele possa colocar o conselho em prática e ser abençoado, né? Então, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, em nossa oração nesse momento, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por nos abençoar, e que pessoas possam, meu Deus, cristãos possam, desejosos,
buscar ouvir, meu Pai, bons conselhos, e diante do Senhor buscar a direção, para que possam, meu Deus, também ser abençoados, ter alívio nas suas vidas, ministérios ser, meu Deus, alavancados e possam ser bem-sucedidos. Nós oramos e apresentamos a igreja do Senhor, apresentamos também, ó meu Deus, as pessoas, a humanidade, e que assim eles sejam alcançados pelo Senhor. Nós assim oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. A verdade aplicada: é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Objetivo da lição: primeiro, conhecer a história de Jetro. Segundo, ressaltar a importância de valorizar os conselhos de cristãos maduros. Terceiro, identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada ministerial. Textos de referência: Êxodo 18, 21, 22, 23 e 24. Eu vou ler o primeiro e os irmãos vão dando sequência, tá? Êxodo capítulo 18, versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. 22. Para que se julguem este povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles o levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. 24. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Amém. Então, aqui nós temos aqui, né, como nós já temos divulgado, Moisés, líder, né, que estava liderando o povo de Israel, e sozinho ele julgava e ensinava a lei de Deus para o povo de Israel. Aí Jetro chega até Moisés e vai ver em Moisés, né, a sobrecarga que ele está, o peso da liderança que estava muito, né, para Moisés. Então Jetro, ele percebeu isso, né, que Moisés estava se desgastando por causa disso. Aí Jetro vai aconselhar Moisés, né, e Jetro vai dizer para Moisés escolher esses homens maiorais de 1000, de 100, né, e também de 50 e também maiorais de 10, para que esses homens pudessem estar ajudando Moisés delegar autoridade para eles, para que eles possam julgar causas pequenas no meio do povo. E aí quando Moisés percebe isso, quando Jetro percebe isso, Jetro vai dar o conselho para Moisés delegar, criar esses grupos e delegar autoridade para eles, né? Jetro, ele vai sugerir que Moisés delegasse autoridade para esses maiorais de 1000, maiorais de 100, 50, de 10, julgasse essas causas menores, né? Que eram homens capazes e tementes a Deus. E também Jetro vai dizer para Moisés para observar nesses homens que vão formar esses líderes qualidades, e as qualidades seriam os homens que fossem capazes, que tivessem condições, homens que tivessem qualidade, que poderia assumir algum cargo, né? E assim ele formasse desses homens líderes. E aí a qualidade seria homens capazes, porque tem uns que não é capaz de nada, né? Mas tem umas pessoas que têm capacidade de se interagir, capacidade de resolver causas com rapidez, capacidade de impor, capacidade de colocar limites. Então, homens capazes e que fosse temente a Deus. Temer a Deus é que não fosse avarento, que não fosse pessoas que gostassem de
fazer algumas contendas, mas que resolvesse situações. Então, homens capazes e tementes a Deus, Deus verdadeiro, homens de verdade, e que odiassem a cobiça, né? A avareza, que não fossem caluniadores. Então, tudo isso seria a qualidade. E agora, para isso também precisa de uma hierarquia, alguém que reconhecesse, né, que tem uma autoridade sobre eles, que eles pudessem submeter a essa autoridade. Então Jetro diz para Moisés: você, Moisés, é o líder supremo, é a cabeça desse povo. Então você vai escolher esse homem, vai delegar autoridade, e eles têm que prestar conta para você, e você que dita as regras. Então Moisés seria o líder supremo, e esses maiorais de 1.000, de 100, 50 e de 10, né, seriam os líderes que estariam resolvendo as causas no meio do povo e reportando a Moisés as causas que fossem mais importantes, que eles não poderiam resolver. Coisa pequena, uma briga, uma discussão, um direcionamento, você tem que fazer isso, aquilo, outro, e eles faziam. Agora, se alguém levantasse para brigar, para matar um, para destruir o outro, para isso, aí eles chegariam, pegariam essas pessoas, colocariam no lugar a par, ambas as pessoas que criassem aquela confusão, e deixasse separado, e chegasse até Moisés, reportasse a situação, e Moisés chegar para as pessoas e resolveria a causa, né? Então, isso seria uma hierarquia. Moisés, líder supremo, e os demais com autoridades delegadas pudessem reportar isso para Moisés. Então agora, Moisés como líder supremo e os seus líderes, né, que tivessem autoridade delegada para julgar casos específicos, traria também alguns benefícios, né? E os benefícios que traria para Moisés, ouvindo o conselho de Jetro, fizesse o que Jetro estava aconselhando. Aí os benefícios seriam: primeiro, Moisés estaria sendo aliviado daquele peso que ele estava vivendo, peso da liderança. A eficiência, porque Moisés teria eficiência em liderar, porque ele teria pessoas ali capazes que estariam ajudando ele, e também ele estaria desenvolvendo líderes, desenvolvendo pessoas para poder o ajudar. Então o ministério de Moisés seria abençoado, seria mais leve. Então aqui nós temos esses benefícios, né, esses conselhos de Jetro, pode ser para Moisés. Outra coisa interessante que nós vemos aqui é que hoje em dia muita gente não é humilde para ouvir conselho. Se alguém vai aconselhar, eles querem brigar, não aceita, e acham que a pessoa está se intrometendo na vida deles, e por isso tem muitas pessoas que estão na ruína nos dias de hoje. Moisés foi humilde para poder ouvir o conselho de Jetro, buscar a Deus e colocar em prática. E Jetro fala o seguinte: olha, eu vou te aconselhar, se você quiser, busca de Deus a direção, e se for, você faz, se não, precisa fazer. Moisés ouviu o conselho de Jetro, e ao ouvir, ele colocou em prática e foi abençoado. Jetro também sacerdote midiano, né? Porque Jetro ele era também da descendência de Abraão, dos israelitas, porque quando Sara morre, Abraão vai casar com Quetura, e Quetura vai gerar Midian. Midian era o avô de Jetro, porque Midian ele foi sacerdote dos midianitas, e Midian sacerdote, e aí Jetro ele era conhecido como Reuel. Jetro é excelência ou excelente, o significado de Jetro, do nome Jetro, que muitos acreditam que Jetro não é nome de Moisés, Jetro não é nome de pessoas, que Jetro é um título, né? É um título de importância, como o avô dele, Midian, que era sacerdote, e agora Jetro é um título que ele recebe, que Reuel significa amigo de Deus,
que é o verdadeiro nome de Jetro. E aí ele é conhecido como Jetro por ser sacerdote já nomeado pelo seu povo, dos seus ancestrais. E aí ele está ali também sendo sacerdote midiano. E aí é um título, mas o nome verdadeiro dele é Euel, que significa amigo de Deus, né? Então está aí esse relato, a história de Jetro. E nós vamos aqui entrar no tópico de número 1. Não vamos nos abster muito, vamos adiantar, porque nós já estamos. Essas partes aqui, primeiro, fala sobre a história de Jetro, mas nós já esmiuçamos um bocado aqui. E agora nós vamos dar sequência, não vamos nos deter muito para a gente poder adiantar a nossa lição. Amém? Amém. Então diz assim a introdução: o conselho de um crente fiel pode influenciar nossa vida positivamente. Nesta lição, veremos como Jetro ajudou seu genro Moisés na liderança do povo de Deus no deserto. O conselho positivo de Jetro auxiliou Moisés a diminuir os desgastes e as preocupações diante das muitas causas dos israelitas no caminho para Canaã. Então, o tópico de número 1 diz assim: conhecendo Jetro. Jetro é um nome que em hebraico significa excelência ou excelente, também chamado Reuel. Êxodo 2:18. Êxodo 2:18, nós temos aqui, rapidamente vamos fazer uso aqui da referência. O versículo 18 do capítulo 2 de Êxodo diz assim: e vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? Então, e vindo elas a Reuel aqui é o mesmo Jetro, o sogro de Moisés. Então nós temos visto que Jetro era sacerdote, chamado Reuel, Êxodo 2:18, número 10:29. Jetro era sacerdote na terra de Midian, né? É um dos filhos de Abraão com Quetura. Gênesis 25:1-6 está escrito lá, como nós já relatamos aqui. E 1 Crônicas 1:32, era um homem equilibrado, de bom senso e conselheiro. Deu a filha Zípora a Moisés em casamento, Êxodo 2:21, e eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer, Êxodo 2:22, 18:3-4, Atos 7:29. Então aqui está um pouco da história de Jetro, né? Ele livrando a filha de Moisés dos pastores, Jetro convidando ele para ir para sua casa, para poder comer pão com eles, e aí dá a Moisés uma comida, uma esposa, uma família, né? E também dá para ele também conselhos. Então, e falando sobre a família de onde Jetro vem, filho de Quetura, quando Abraão casa com Quetura, aí vai gerar Midian, que é o avô de Jetro, e aí chega até Jetro, que agora é sogro de Moisés e que vai ajudar Moisés. E Zípora vai ser muito importante no ministério também de Moisés, juntamente com Jetro. Nós temos agora o tópico de 1.1, que diz: maior que todos os deuses. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante porque maior que todos os deuses é uma declaração de Jetro. É uma declaração de Jetro. Quando Jetro percebe que o Deus de Moisés
fez maravilha no meio do povo, no meio dos israelitas, ele vai virar e falar assim: esse Deus aí é maior do que todos os deuses. Vamos ver? Diz assim: Moisés contou a Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito ao tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Então bendisse o Senhor e o reconheceu como maior que todos os deuses, porque sobrepujou os que trataram Israel como soberba. Êxodo 18, versículo 8 ao 11. Então aqui nós vamos parar só para fazer uma observação, que nós como cristãos devemos contar para os nossos filhos, devemos contar para os que estão em nossa volta as histórias do nosso Deus. É assim que todos os pais judeus, e é assim também que nas outras religiões muçulmanas e outras por aí, fazem com seus filhos. Eles, assim que os seus filhos nascem, já começam a ouvir direitinho alguma coisa, que eles percebem que eles já estão tendo algum esboço, né, de ouvir e dar um pouco de atenção. Eles começam a contar as histórias dos seus antepassados, dos seus deuses para os seus filhos. Conta-se a história que uma criança muçulmana, assim que ela nasce, já consegue segurar alguma coisa, eles já colocam um rifle, uma arma na mão deles e começam a falar o seguinte para eles: quando você vê um judeu, você mata, você atira nele. E por isso que cresceu a rivalidade entre muçulmanos e judeus, porque sempre que nascia um homenzinho muçulmano, eles colocavam uma arma na mão dele e falavam para ele o seguinte: quando vocês verem um judeu, mata, porque quem mata um judeu que é inimigo de Alá, inimigo do nosso Deus e do nosso povo, é abençoado. Então eles já cresciam com essa mentalidade, e por isso que há essa rivalidade. E assim os judeus também contam a história do Deus de Israel para os seus filhos, e eles vão crescendo e vai alimentando ali aquela sede, aquela vontade, né, de servir a Deus. E por isso que nós temos aí os judeus temente a Deus, a Jeová, né, a Yahvé, que são os judeus ortodoxos. E nós temos também os judeus cristãos que também servem a Cristo como igreja nos dias de hoje. E nós precisamos continuar falando de Deus, falando das histórias bíblicas, do que Deus é nas nossas vidas e o que Deus tem feito na nossa vida, para as pessoas que estão em nossa volta, para os nossos filhos, para que eles possam temer a Deus, para que eles possam ser capazes, né, pessoas que submetem a autoridade mais alta, a autoridade do universo, que é Deus, para que eles possam vir para a presença do Senhor. Se nós não fazermos isso, as pessoas continuam crescendo, aumentando o número delas, mas sendo pessoas que não temem a Deus e que sempre vai temer, né, a Satanás, o diabo, e aí o reino das trevas cresce. Mas aqui nós vemos por Moisés contar para Jetro a história de Deus, o que Deus tem feito no meio do povo de Israel. Aí Jetro vai bem dizer ao Deus de Israel, vai falar bem do Deus de Israel, vai reconhecer o Deus de Israel, o Deus do povo hebreu, né, como o único Deus, o maior, o Deus supremo sobre todos os deuses, e vai declarar, né, que Deus, o Deus de Israel, é maior do que todos os deuses existentes na face da terra. E isso é uma verdade inquestionável. O nosso Deus é a mais alta autoridade sobre todos os deuses, sobre tudo que existe sobre a face da terra, sobre todos os deuses que as pessoas intitulam Deus existente por aí. Só existe um Deus que é dono do céu, da terra e de tudo que há sobre a face da terra, que é o nosso Deus. E louvado seja Deus por isso, né?
O 1.2, se os irmãos quiserem comentar, falar alguma coisa, fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade, que nós vamos estar ouvindo, vamos estar dialogando acerca disso e chegaremos em uma resposta concreta. O tópico 1.2 diz assim: Jetro, o bom conselheiro. Jetro, o bom conselheiro, aquele que dá o conselho certo na hora certa, aquele que chega e percebe a dificuldade da causa, do lugar e do que está acontecendo, e ele vai dar aquele conselho. A gente, quando é observador, você consegue detectar problemas, desgastes, algo que não está correto, e aí você pode dar um conselho na medida daquilo e assim mudar a situação. Mas se a gente não for um bom observador, você chega na igreja, a pessoa está sofrendo, está morrendo aí sentado no banco, a cara da pessoa está pedindo por socorro e você não consegue observar, ver que a pessoa está passando por alguma dificuldade, e a pessoa entra e está da mesma forma e não quer mais voltar, porque não tem. Tem muita gente que não quer falar o que está acontecendo por vergonha, mas a gente, como líder, precisa observar as pessoas e ver algum esboçamento que não está normal na vida das pessoas que estão sendo lideradas, para poder a gente conseguir ajudá-las, né? Então, Jetro, o bom conselheiro. Jetro foi ao encontro de Moisés no acampamento dos israelitas, no deserto, no monte de Deus, levando consigo a esposa e os filhos de Moisés. Êxodo 18, versículo 1 a 5. Jetro se preocupou muito com o excesso de trabalho de seu genro, ao conduzir tantas pessoas pelo deserto e ainda julgar suas causas. Ele ficou preocupado ao perceber que talvez Moisés não aguentasse aquela carga por muito tempo. Assim, numa demonstração de sabedoria e bom senso, pensando em aliviar o genro daquela árdua tarefa que ele exercia sozinho, Jetro disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Êxodo, capítulo 18, versículo 17 a 18. Êxodo, capítulo 18, versículo 17 a 18. Nós vamos fazer uso da palavra e nós já vamos adiantar aqui também. Então, versículo 18, Êxodo capítulo 18, versículo 17, né, e 18, diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás assim tu, como este povo que estás contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Então aqui, meus irmãos, Jetro, ele percebe, né, a sobrecarga que está sobre Moisés por conduzir aquele tão grande povo israelita no deserto, e aquele povo trazendo problemas, dificuldades, né, para Moisés. Então Moisés já estava cansado. Então Jetro, ele chega, percebe e vai chamar Moisés e dá esse conselho para Moisés: você sozinho não pode fazer isso. Escolha aí maiorais aí para te ajudar, escolha pessoas, desenvolva líderes para poder te ajudar nesse negócio, senão você vai desfalecer, você e esse povo aí. Aí, num conselho desse, vindo de um líder, e Moisés sendo líder, Moisés precisa ser muito humilde para poder ouvir o conselho de Jetro, porque hoje tem pessoas que, por ter alguma posição, né, uma nomenclatura, quando chega alguém para lhe dar um conselho, ele acha que ele é dono de tudo, da razão, que ele sabe mais que todo mundo, e despreza quem está aconselhando e não recebe conselho, e por isso continua sofrendo. Então nós também precisamos ser humildes para poder ouvir o conselho, e já ouvindo, você não faz o que está falando, não, busca a direção de Deus, aí você vai e faz aquilo que a pessoa está te aconselhando, né? Então isso nos arremete a ser bons ouvintes e buscar de Deus a direção correta, né? Então não é bom
o que fazes. Totalmente desfalecerás assim tu, como este povo que estás contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Um conselho de Jetro, de uma pessoa sábia. Jetro é o bom conselheiro, observador, e deu um conselho que mudou a direção, a história de Moisés conduzindo o povo de Israel no deserto para chegar até Canaã. Aí a gente para e vê muitos ministérios sendo derrotados, a gente para e vê muitas lideranças se acabando, a gente para e vê lares, famílias, equipes, empresas, igrejas sendo destruídas. Por quê? Porque os líderes que ali estão, eles acham que ele é dono da verdade, que ele é dono de tudo, e não aceitam um conselho para mudar a história e para poder ser bem sucedido. Então, a recomendação que nós temos é que nós devemos ser humildes para poder ouvir conselhos, receber conselhos e para buscar a direção de Deus para que sejamos bem sucedidos. Glória a Deus. Jetro diz o que fazer. 1.3, porque aqui Jetro, ele é o bom conselheiro. E no 1.3 nós vamos ver Jetro dizendo para Moisés o que Moisés deve fazer. Nós já falamos sobre isso, então nós vamos adiantar aqui. Jetro se mostrou muito sábio e experiente ao orientar Moisés, dizendo que ele precisaria primeiro, vamos observar aqui para a gente tirar ensinamentos disso aqui. Então, em primeiro lugar, o que Jetro diz para Moisés fazer? E aqui precisa haver humildade de quem está recebendo, porque chega um líder e vai dar instruções para outro líder. E aí? Lembra de Nicodemos? Ele, por ser mestre em Israel, doutor da lei ali, e Jesus, rabi, mestre, reconhecido pelos discípulos e por muitos, ele tem orgulho. Nicodemos se orgulha, tem orgulho, e ele fala o seguinte: eu vou ter com Jesus, porque eu tenho necessidade, dificuldade de entender, né? Mas eu sei que ele é mestre, mas eu sou doutor da lei, eu conduzo, eu ensino pessoas. Se eu for às claras durante o dia encontrar com Jesus no meio de todo mundo, o que meus liderados vão pensar de mim? Eles vão achar que eu não conheço, que eu não sei, que eu estou indo buscar entendimento com outro líder, então eu perco a minha autoridade. Então eu não vou no meio do povo ter com Jesus, não. Eu vou sozinho, escondido, para eu não perder, para mim não perder o respeito com o povo não desacreditar de mim, para que eu não perca a minha credibilidade. Então Nicodemos, ele vai à noite ter com Jesus e começa a perguntar a Jesus as coisas. Aí Jesus vai ensinar ele. Então agora Jetro, ele vai até Moisés. Moisés está lá liderando, ensinando a lei de Deus para o povo, para os israelitas no deserto, sozinho. E Jetro pensa que Moisés está cansado, então Jetro vai falar para Moisés: Moisés, eu vou te dar uns conselhos, vou te ensinar como fazer para esse povo e para você não ser destruído, não perecer. Em primeiro lugar, ele vai falar o seguinte: escolha homens capacitados, de caráter reto e temente a Deus. Primeira coisa, a pessoa, para poder ajudar em uma equipe, em um grupo, para assumir alguma posição, primeira coisa que a gente tem que observar nele é se ele é capacitado, se ele tem capacidade. Primeira coisa. Segundo, se ele tem caráter, se ele é uma pessoa reta, se ele não fala aqui e desfaz ali, se ele não junta com um aqui e fala mal do outro ali, junta com o outro lá e fala mal do que estava com ele aqui falando do outro, né? Pessoa que tem caráter e pessoa temente a Deus, para poder estar sendo ajudante de Moisés. Outra coisa interessante: a esses homens Moisés deveria ensinar
todos os estatutos e leis do seu povo, treinando todos eles conforme os parâmetros de administração e comportamento que Moisés já havia estabelecido. Assim, Jetro nos deixou uma aula completa de boa administração e liderança, aplicável na vida e nos negócios, ainda hoje. Êxodo 18, 17 a 27. Nós não vamos estar lendo a referência, mas aqui nós estamos vendo aqui. Primeira coisa, Moisés tem que fazer: escolher homens capacitados, depois de caráter reto, e depois que sejam tementes a Deus. Se você pegar pessoas que não têm essas qualidades, colocar ou consagrar ele para ser um obreiro, sabe o que ele vai fazer? Destruir a igreja, destruir a equipe, destruir a liderança, porque ele não tem conhecimento, porque ele não é temente a Deus. E aí Moisés tem que ensinar a eles os estatutos e a lei de Deus, para que eles possam ter conhecimento de causa, ter experiências, para poder liderar, para poder governar, ali ajudando Moisés e o povo. E hoje, será que nós estamos tendo líderes assim? Capacitados, retos, de bom caráter, temente a Deus, que conhece a palavra do Senhor, que conhece a lei de Deus, para ensinar pessoas? Ou será que nós estamos tendo líderes que dorme hoje uma pessoa normal e acorda amanhã uma pessoa que está sendo um pastor, um presbítero, um líder, um bispo, e está aí ensinando o povo a lei de Deus, mas errônea, de forma errada, e conduzindo o povo cada vez mais ao fracasso, a distanciar de Deus, com frustrações, e não aproximar do Senhor, né? Então, hoje a gente tem que analisar, tem que observar, e tem que fugir de falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, falsos líderes, que nos tentam ensinar, mas não tem conhecimento, não sabe de nada, e ao querer ensinar, afasta a pessoa da presença de Deus. Vamos lá. Moisés, então, recebendo esses conselhos, Jetro ele abre uma porta para que Jetro possa deixar para nós uma verdadeira e poderosa aula, importante aula de administração, de liderança, para ser aplicada na nossa vida, nos nossos negócios, ainda hoje, agora, na nossa vida, ministério em tudo aquilo que nós vamos fazer, né? Se nós procedermos assim como Jetro ensinou a Moisés, então nós também seremos bem-sucedidos, né? O 2 diz assim: aprendendo a ouvir, porque tem muita gente que não sabe ouvir, não. A gente tem casos no nosso meio mesmo, de pessoas que às vezes você dá um bom conselho para ela pega o conselho que você dá, interpreta ou deduz outra forma, e pega e vira contra o conselho ou a gente que aconselhou para a pessoa ser bem-sucedida, e acaba dando tudo errado, né? Então a gente precisa aprender a ouvir. Aprender a ouvir, irmãos, não é você já chegar escutando tudo que os outros falam e fazendo o que os outros falam, não. Aprender a ouvir é você receber um conselho, alguém te falar algo, você retém aquilo e analisa aquilo que você ouviu, busca de Deus a direção e vê se aquilo ali você pode aplicar na sua vida, para que você possa ser bem sucedido, ser abençoado, né? Não é você ir ouvindo e já fazendo tudo que o povo está falando, né? Mas ouve, analisa o que é bom, desce do coração, e o que não é bom, ó, deixa sair do outro lado e vai embora. E é bom você guarda, não presta. Isso, igual o presbítero Natalino está falando aqui, né? O que é bom a gente guarda, o que não é bom a gente descarta, né? E assim você vai sempre sendo forjado, né? Uma pessoa boa, de caráter, centrada, uma pessoa também que pode dar um conselho, porque você sabe ouvir, né? É como diz, aquele que não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Então a gente que ouve, como se diz, como é que é o ditado, como é que é a palavra bíblica que diz? Que
o ouvir é ouro e o falar é prata. Essa é a mesma palavra, né? Ao contrário. Falar é prata, ouvir é ouro. Só invertida a, né? O ouvir é prata, o falar é ouro. Não, o ouvir é ouro, falar que é prata. Oxe. Tem que estar atento aí. Vamos lá. O 2.1. Jetro e Paulo para hoje. Olha só. Jetro e Paulo para hoje. Aqui tem duas, como se diz, duas montanhas, dois gigantes, né, do conselho. Do conselho. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos e temente a Deus, que soubessem ensinar outros. Alguém pega para mim segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 2. Embora Jetro ofereça uma solução estrutural para a liderança, enquanto Paulo prioriza a formação moral e teológica dos ajudadores do líder. A verdade é que esses dois conselhos são bastante úteis para evitar o esgotamento da liderança e promover uma boa organização ministerial ainda hoje. Então, o conselho que Jetro dá para Moisés é dizendo que o serviço que Moisés está fazendo é muito grande, muito pesado, e que Moisés deveria escolher entre os israelitas, que era um povo numeroso e que estava trazendo muito problema, muita dificuldade para Moisés conseguir conduzir esse povo a Canaã. Então Moisés podia se desgastar e perecer no deserto, tanto Moisés quanto aquele povo. Então Jetro diz para Moisés assim: Moisés, escolha no meio desse povo aí homens tementes a Deus, homens fiéis, homens leais, homens que não amam o dinheiro, a soberba. Aí você escolhe aí maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 1000 e maiorais também de 10. E você ensina esse povo a lei de Deus, os estatutos da lei de Deus. Você olha a qualidade desse povo e assim você coloca eles para poder te ajudar a julgar pessoas. Os israelitas, resolver situações no meio deles, causas específicas, e que eles possam ter você como líder supremo para reportar a você as coisas que eles não podem resolver. Então, escolha um homem para poder julgar 1000 pessoas, escolha um homem para julgar 100 pessoas, escolha um homem para julgar 50 pessoas, escolha um homem para julgar 10 pessoas. E assim você vai se aliviar. Então, isso ia estruturar a liderança de Moisés. Como estruturou? Como se nós também formos humildes para poder ouvir conselhos sábios, de pessoas, de crentes sábios, estruturar, o nosso ministério também vai ser estruturado. Agora, nós vamos ver aqui um outro gigante do conselho, outro gigante nas mãos de Deus, que é o apóstolo Paulo, que vai aconselhar Timóteo. Então leia para nós Timóteo, segunda carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Essa água chegou na hora certa e eu já estava até tendo queimação de tanto falar. 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis,
que sejam idôneos para também ensinar os outros. Muito bem. Então aqui, em Jetro, nós podemos observar e retirar para nós ensinamentos de que Jetro instrui Moisés na área estrutural. Ou seja, o ministério de Moisés estava sendo desestruturado, estava caindo, estava perecendo, porque Moisés estava ensinando a lei de Deus, os estatutos de Deus para os israelitas e conduzindo os israelitas no deserto. E era muita gente, e eles estavam trazendo problemas para Moisés, tanto Moisés quanto eles estavam perecendo no deserto. Não estava tendo como resolver as situações, não estava tendo saída, e não estava tendo condições de orientar aquele povo para poder ser um povo que pudesse seguir adiante bem estruturado. Era muito problema, era muita dificuldade. Agora Paulo vai chegar para Timóteo e dizer para Timóteo: olha Timóteo, olha para mim, eu sou uma pessoa que sou idôneo, eu tenho moral, eu tenho qualidades. Então, o que você olha para mim e vê a mim, pega isso de mim e testemunha de mim para as pessoas, e diz para elas que elas têm que ser moralmente responsáveis pelos seus atos, pelas suas atitudes, que eles precisam responsabilizar pelas suas vidas, pela igreja, pela obra, pelo reino de Deus. Então Paulo vai dizer para eles o seguinte: ensina essas pessoas a ter uma vida moral, que eles possam estudar, que eles possam procurar ensinamentos, conceitos, para que eles possam ter uma vida de credibilidade, assim como Timóteo enxerga em Paulo um homem de Deus, de ensinamentos verdadeiros, uma pessoa que tem uma vida ativa e moral na sociedade. E assim Timóteo, se espelhando em Paulo e ensinando os homens idôneos, pessoas boas, que têm boa reputação, moralmente também, a liderança de Timóteo também seria bem sucedida, e as pessoas poderiam ajudá-lo. Mas não é qualquer pessoa, são pessoas que tinham uma vida moral, que tinha credibilidade na sociedade e diante da igreja, diante de Deus, né? Então nós também precisamos ser assim, ter essas qualidades e espelhar em homens, pessoas de Deus que têm bagagem para poder também nos orientar, e nós podemos ser bem-sucedidos também. Quando a gente olha para isso, se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, capítulo 6, nós vamos ver versículo 3. Por causa de uma desavença que Paulo teve, que os discípulos estavam tendo entre os gregos, por não conseguir atender todos de uma forma de igualdade, aí eles tiveram, que estar escolhendo pessoas para poder instituir como diáconos, para poder ajudar eles na tarefa que eles estavam tendo. Então o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 3 diz assim: as qualidades que tem que ter, não pode ser qualquer um. Então está escrito assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Olha aí para vocês verem: de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Procópio, Nicanor e Timon e Parmenas e Nicolau, proselito de Antioquia, e os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então aqui também são escolhidos homens capazes, capacitados, de boa qualidade, reputação, de bom caráter, retos, né, que odiavam a avareza e tudo, para poder ser também maiorais no meio do povo ali, que temesse a Deus e que ajudasse eles na liderança ali, né? Então é assim que tem que ser feito, é assim que tem que se portar para que Deus possa abençoar. Então, aprendendo a ouvir Jetro e Paulo para hoje, que aconselha assim, que tenha bom caráter, que é idôneo, que possa dar bons aconselhamentos para o povo, né? E tanto para estruturar fisicamente como para estruturar moralmente. E aí nós não estamos fora disso não, nós também temos que nos enquadrar dentro disso aí. Liderança ser bem estruturada, né? E assim ser bem organizada, e tanto ministerialmente quanto, né, a nossa vida na sociedade nos dias de hoje. 2.2. O melhor conselho está... Onde está o melhor conselho? Na Bíblia. O melhor conselho está na Bíblia. Deus chama a atenção do seu povo para seus conselhos e repreensões, para que sejamos sábios em nossos últimos dias. Provérbios 19, versículo 20. Alguém pega para mim 19, versículo 20 do Provérbio? Vou pedir para o presbítero Natalino, né? Rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Provérbios 1, 25 e 26. Provérbios 1, 25 e 26. Pode ler Provérbios 19 e 20? 19 e 20? Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Agora, Provérbio 1, 25 e 26. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa desventura e zombarei vindo o vosso temor. Aí, olha para vocês verem como é importante servir a Deus e ser fiel ao Senhor. Aquele que ouve e obedece a Deus através dos conselhos de repreensão do Senhor, seus últimos dias serão de glória. Mas quando a pessoa não obedece a Deus, não ouve os conselhos do Senhor, na repreensão ele se zanga e não quer mais saber de Deus, nem de ouvir a palavra de Deus. Ele rejeita a Deus, rejeitando os conselhos, ele rejeita a Deus. Rejeitando a Deus, ele rejeita a repreensão. E repreendendo os conselhos e repreensão de Deus, ele está rejeitando na totalidade o próprio Deus. E rejeitando a Deus, ele está sendo tolo. E sendo tolo, essa pessoa vai perecer. E a palavra do Senhor diz que esse que rejeita a Deus e que se faz tolo,
no dia da sua perdição, ele vai ser escarnecido também. Eu me rirei e me zombarei dele no dia da sua perdição. Ou seja, os melhores conselhos estão na Bíblia para sermos sábios e para sermos salvos, para sermos recebidos por Deus nos nossos últimos dias. Então, não é bom ser desobediente, não é bom não querer saber de buscar a Deus, não é bom querer não ler a palavra do Senhor, não louvar, não consagrar, não jejuar. Não é bom, porque o final é fracasso, e é derrota, e é zombaria. Então, se queremos ser bem-sucedidos, que possamos ouvir a Deus os conselhos do Senhor, para sermos abençoados, né? Tem muitos por aí que não quer saber não, né? Mas não sabe o que está aguardando, não sabe o que o espera. Vamos lá, o 2.3, a procedência do conselho. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. É preciso ser prudente e avaliar se quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel e temente a Deus. Vejamos o que devemos nos perguntar nesses casos. Conselho é para edificação. Ou seja, nesses casos, primeiro, o conselho é para edificação? Temos que analisar. É para edificação o conselho? Segundo, o conselho é para exortação? Terceiro, o conselho é para consolação? Então, a gente precisa analisar essas coisas. Se o conselho é para edificação, se o conselho é para exortação, ou se o conselho é para consolação. Porque tem muita gente que a pessoa está sofrendo, a pessoa chega e quer dar sermão. Se for, descarta. Não, pode parar. Às vezes você está precisando de ser consolado, a pessoa quer chegar e te chamar a atenção. A pessoa está precisando de ser abraçada, acolhida, aí vem um para aconselhar e mete a pedra. Ué, descarta esse negócio, não é de Deus não. Não é de Deus. São simples as coisas. Se a pessoa está precisando, mas às vezes a pessoa está ali errando. Aí você chega lá, você vai não, você está certo, não sei o que, eu vou te ajudar. Outra coisa fora do padrão, está errado também. Se a pessoa está ali errando, você não vai aconselhar ela para que ela seja edificada e nem consolada. Você tem que aconselhar ela, exortar para ela poder entender o que está errado. Edificar. Às vezes a pessoa está desmotivada, a pessoa está ali para baixo, naquilo que ela está fazendo, que ela vai fazer ali para chegar lá. Você tem que chegar e jogar a pessoa para cima, edificar ela, não. Então é assim, tudo tem que ser dentro, porque se não for assim, a pessoa, esse conselho é antibíblico também, não tem direção de Deus. Então a gente precisa analisar para ver se está na direção de Deus os conselhos, e aí você pega o conselho para você, e aí vai dar certo. Nós temos aqui 1 Coríntios 14, versículo 3. Em caso de respostas positivas, podemos atentar para o conselho que nos está sendo transmitido. Do contrário, continuamos a orar a Deus para encontrar a resposta que necessitamos. 14:3 de 1 Coríntios. 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação.
vocês. Repete de novo, por favor. Cadê? Pode. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza. Então, meus irmãos, a gente tem que analisar. O conselho é bom, o que profetiza, né? Vamos supor, a pessoa profetiza. Edificação, consolação e Exortação. exortação. Aí eu estou recebendo a profecia. Só que a situação, quem está nela sou eu. Então vai chegar alguém profetizando para mim, ou ele vai chegar com exortação, ele vai chegar com edificação, ou ele vai chegar com consolação. Aí eu que vou analisar qual o que ela está falando serve para mim, se não servir, descarta. Se ela vai chegar aí profetizando, edificando, consolando, né? Aí eu que vou ver qual que é desses que me serve. Pronto. Senão eu vou continuar orando até Deus trazer a resposta certa. Porque às vezes eu estou ali, estou precisando de ser exortado. Aí a pessoa vem com consolação, profetizando consolação. Aí não é o para mim. Se não é para mim, eu continuo orando para Deus trazer o que é certo para mim. Amém? Os irmãos entenderam? Querem perguntar alguma coisa ou tá? Ou podemos dar sequência? Então vamos dar sequência então. O 3. Vou pedir a Joana para ler para mim. Rejeitando os maus conselhos. Isso, rejeitando os maus conselhos. Os cristãos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Salmos 1 e 6. Para ser felizes e prósperos em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor e andar com os bons conselheiros, pois muitos querem nos atrair com conselhos enganosos. Provérbios 2 e 5. Pega Provérbios 12 e 5. Eu vou ler aqui, vamos explicar isso aqui rapidamente, de forma objetiva bíblica. Ou seja, rejeitando os maus conselhos. Aí a pergunta é: ímpio pode aconselhar crente? Se ele não tem direção de Deus, como é que ele aconselha você? Né? Você pode até escutar o que ele fala, porque escutar a gente escuta tudo, né? Algum proveito você tira, mas se você receber um conselho do ímpio, para que ele possa te aconselhar em algo da lei de Deus, ou que você está vivendo, é cabível, né? A não ser que a gente está lá mais ímpio do que ímpio, né? Agora, a gente precisa, quando você não recebe o conselho do ímpio, o ímpio, você pode estar numa situação, ele pode observar você e te falar algo. Só que você escutar ele fazer o que ele está falando, não, você vai escutar, você vai tirar algumas coisas boas e você vai orar a Deus e apresentar ao Senhor. E é Deus que vai te orientar se você pode ou não pode fazer, ou aproveitar aquilo que foi falado para você, né? Então, o que acontece? Cristão não deve andar segundo os conselhos dos ímpios. Ou seja, o ímpio, ele tem o seu jeito de fazer, de falar, de andar. Então, logo, você não vai, cristão não vai andar segundo a direção que ele te dá. Você pode até tirar proveito, mas andar segundo o conselho deles, de maneira nenhuma. Porque tem um ditado que diz que quem anda com porco come farelo. Come farelo, não é isso? Não é isso? Come farelo. Então veja bem, para explicar isso aqui de forma bíblica, o Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado, mais do que feliz, alcançou a felicidade plena. Bem-aventurado é o que não se detém no caminho de ímpio, é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui está falando
A pessoa, o cristão feliz é esse que desvia de todos os conceitos dos caminhos dos ímpios. Então ele alcança a felicidade plena. Mas o que ele tem que fazer? Não é só desviar, não. Ele tem que ter prazer na lei do Senhor. Ele precisa meditar, né, de dia e de noite nos estatutos de Deus, na lei de Deus. Então ele será como uma árvore que é plantada junto a ribeiros, né, de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, ele vai prosperar. Mas é o que tem prazer na lei do Senhor, é o que medita de dia e de noite nas coisas de Deus, e que se desvia dos caminhos da roda de escarnecedores, caminho de pecadores, e também não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí o versículo de número 6 vai dizer o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aí o crente vai andar no caminho dos ímpios para perecer também? Não pode. Vamos lá, Provérbios 12:5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do ímpio enganam. Vou ler vocês aqui também, pastor? Pode. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Viu? Então não tem nada de bom o justo andar no caminho do ímpio. A soma final é derrota. Assim como os ímpios, o final do caminho deles é esse, perecer. A não ser que eles escutem, que eles ouçam a palavra do Senhor e mudem o curso, a direção das suas vidas, né, vindo para a presença de Deus. Aí o final dos seus dias será bem-sucedido. De forma contrária, até os justos, se andar pelos conselhos dos ímpios, vão perecer. Porque Deus conhece o caminho dos justos, mas também sabe o caminho dos ímpios. O 3.1, conhecendo o conselheiro. A Joana vai ler para nós. Conhecendo o conselheiro. Conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Ceder aos conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus é abrir espaço para que valores como integridade, fidelidade e respeito, por exemplo, sejam desprezados. Olha para vocês verem algo que nos prende a atenção nisso aqui. Conhecendo o conselheiro. Aí nós temos aqui que as conversas que não edificam, elas levam a contaminação, né, das boas orientações. Ou seja, você pode até estar com uma boa intenção, mas se a gente não prestar bem atenção nas pessoas que estão nos falando algo, né, aquilo que ele entrega para nós, dissemina no nosso meio, nos nossos ouvidos, pode destruir aquilo de bom que nós estávamos com ele, né? Então é como diz, conversas que não edificam, né, essas brincadeirinhas, esses de pra cá, pra lá, isso aí só tem a contaminar as orientações que nós recebemos de Deus. Porque vai corromper os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, 1 Coríntios 15:33, alguém lê para mim, né? Que se nós cedermos aos conselhos mundanos, ou se uma pessoa mundana aí que não tem nada com Deus vier nos aconselhar, e se a gente começar a dar ouvido, né, o que ele está falando, daqui a pouco a gente está mais para o mundo do que para a presença de Deus. Pessoas que não têm comunhão com Deus, se nós abrir espaço para ela, né,
valores íntegros que nós temos de fidelidade, de respeito, vão ser também desprezados. Pode ler 15, 33, 1 Coríntios. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Está vendo? É bíblico. Está na palavra de Deus. Os bons conselhos encontram-se na palavra de Deus. Encontra-se na Bíblia. Então os maus costumes traz para nós derrotas. Vamos lá, o 3.2. A diaconisa Emanuela, lê para nós 3.2. O 3.2 é a primeira lição. Eu não trouxe a minha revista, eu já tinha acabado. O 3.2 é analisando o conselho, tá? Analisando o conselho. Ao receber o conselho, procure não colocar em prática de imediato. Primeiro, busque a direção de Deus em oração. Depois, confronte a orientação recebida com seus princípios. Jetro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E é isso que devemos fazer sempre. Moisés teve firmeza na estratégia de seu sogro Jetro, e fez tudo o que ele lhe disse. Êxodo 18, 23 e 24. Sendo bem sucedido em tudo que colocou em prática. Isso. Então, irmãos, aqui está, né, um título que deve ser colocado em prática na nossa vida. Como diz, analisando o conselho. Analisando o conselho. Ou seja, tem muita gente no momento de desespero, de aflição, que sai engolindo conselho de todo mundo. Até um espírita, um macumbeiro, até uma pessoa que não é cristã, chega e dá um conselho para ele e ele vai e recebe, e a vida fica toda destruída. Então a gente precisa estar analisando o conselho, né? Porque quando nós recebemos um conselho, a primeira coisa que nós devemos fazer é chegar diante de Deus, orar e apresentar ao Senhor, e Deus vai dar a direção, e aí você vai fazer. Tem muito conselho que você recebe, que você vai orar a Deus e apresentar diante de Deus, e Deus fala não, e a pessoa vai e faz o contrário do que Deus falou, e aí é por isso que a pessoa não consegue sair nunca da situação que ela está vivendo, né? Então, assim que nós recebemos um conselho, o conselho que eu dou é: não faça aquilo que a pessoa te falou. Analisa primeiro, apresenta a Deus, ora, apresenta a Deus, e aí o que Deus te falar, o que você tirar de conclusão da parte de Deus acerca daquilo que a pessoa te falou, aí é o que você vai colocar em prática, e eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido, né? Aí tem muitas pessoas que não. Olha o que Jetro fez, deu conselho para Moisés, e diz para Moisés: consulta ao Senhor, Moisés, consulta, eu estou te dando conselho, mas consulta ao Senhor primeiro, e aí você vai chegar a uma conclusão do que você deve fazer. Vamos pegar Êxodo 18, 23, 24. Êxodo. Se isto fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra de seu sogro e fez tudo o que este lhe dissera. Está vendo? Se assim o fizeres, e ao seu Deus concederes, ou seja, você está ouvindo, está recebendo os conselhos que eu estou te dando. Então ouça os meus conselhos, mas primeiro busca a Deus, consulta a Deus. Se assim Deus te aprovar, faz. E aí você e esse povo vai se aliviar da tensão que eles estavam vivendo, e vão conseguir chegar no local para onde eles estavam indo, né? Ou seja, é assim que nós também devemos fazer.
em meio a tantas situações que nos desesperam, que nos fazem entrar em aflição, que nos fazem estar sem direção, muitas coisas a gente ouve de muita gente. E aí o que nós temos que fazer? Apresentar a Deus. Se Deus responder e dizer sim, você faz. Se Deus não responder nada, você continua orando e buscando de Deus. Mas se Deus falar não, aí você não faz também, você já descarta. E o final é vitória. O final é vitória. Porque você não saiu da direção de Deus. O 3.3, olha só, cuidado com os maus conselhos. A diaconisa Betânia. Olha aí, gente, olha para vocês verem. Cuidado com os maus conselhos. Olha, há muito tipo de pessoas positivas também, mas há muito tipo de pessoas negativas. Qual que é a pessoa positiva? É aquela pessoa que só te joga para cima também? Não, essa também não é um tipo de pessoa positiva. O tipo de pessoa positiva é aquela que te vê em uma situação e ela chega ali e coloca o ombro de baixo para você poder se erguer, e depois ela vai te mostrar os riscos que ela está correndo ao estar fazendo aquilo que ela está fazendo, ou estar onde ela está. Então a pessoa vai alertar, abrir a visão daquela pessoa para que ela possa enxergar o risco, o perigo, e assim a pessoa possa se equilibrar e ter uma noção do que é e fazer a coisa certa. É uma pessoa positiva. E agora a pessoa pode estar fazendo coisa errada, a pessoa positiva chega para aquela e mostra para ela que ela está errada. Essa é uma pessoa positiva. E se a pessoa estiver fazendo algo certo, a pessoa positiva é aquela que chega e não tenta tirar a pessoa daquilo que a pessoa está fazendo que é correto, mas ajuda a pessoa a continuar. Porque tem muita gente que acha que é positiva, vê a pessoa fazendo a coisa certa, aproxima da pessoa para destruir, não para poder ajudar a pessoa a continuar. Então a moeda tem os dois lados, as duas faces. A pessoa positiva, né, é aquela pessoa que está na direção de Deus e quer o bem das pessoas, ajudar as pessoas a melhorarem e não ajudar a pessoa a fracassar cada vez mais, né? Então existe muito tipo de pessoas negativas, que são aquelas pessoas que vê a pessoa bem, aí se aproxima para tentar derrubar a pessoa, para a pessoa não continuar. Pessoa negativa é aquele tipo de pessoa que, ainda vendo a pessoa caída, ela chega para ajudar a pessoa a melhorar, já olhando para tirar proveito da pessoa quando aquela pessoa estiver já equilibrada. Essa pessoa é negativa. Pessoa que dá maus conselhos, pessoas que aproximam e tenta te tirar do caminho certo e leva para o caminho errado, pessoas que vê você bem, quer tirar você daquele lugar que você está bem, levar você para fazer coisas erradas, pessoas que não querem ver o seu bem de jeito nenhum. E essas pessoas negativas são as mais perigosas, porque se você não tiver discernimento de Deus, você não consegue detectar qual que é a pessoa negativa, porque ela chega com aquele ar de boa, de uma pessoa que quer o seu bem, mas por trás ela já está tramando, querendo ver a sua derrota, tirar proveito daquilo que você é, do que você está fazendo, do que você tem. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas. Então essas pessoas negativas, elas estão em nossa volta, elas estão no mundo que nós vivemos,
ela está dentro da igreja, ela está na sociedade, ela está no seu local de trabalho, ela está em todos os lugares. É igualzinho o trigo e o joio. O trigo e o joio são idênticos. A única diferença é que quando você pega no trigo, ele tem grão. Dentro daquela palha que tem nele, ele tem grão. E o joio, quando você pega naquela palha, igualzinho o trigo, ela esfarinha e o vento leva. Ela não tem consistência nenhuma. Ela não tem grãos nenhum dentro. Essa é a diferença. Mas só de olho, você olha e fala que tudo é trigo, porque são idênticos. Mas quando você pega, aí você sabe. A pessoa negativa é essa pessoa que está aí no meio da igreja, servindo a Deus junto com a gente. Mas se você não tiver cuidado, ela te destrói. É quando espreme ela, né, pastor? Quando você pega o trigo e espreme, sai semente. Sai semente. E o joio, ele espalha. Espalha. Ele desfaz. Isso. Então, os tipos de pessoas negativas são esses, que estão em nossa volta. Mas, como já foi dito pela diaconisa Manuela, quando se aproxima do trigo e entra na batalha com ele, ele tem semente para poder te ajudar. Agora, o joio, quando entra em batalha com você, sabe o que ele faz? Ele espalha, mostrando o quê? Que ele vai criar um motim, uma casinha para dispersar todo mundo e espalhar, e a gente acaba ficando sozinho e acaba perecendo, né? Então, essas pessoas, a gente tem que ter muita oração, discernimento, vida com Deus, para poder estar no meio delas e não ser contaminados por elas. O tipo de pessoas negativas, elas são ciumentas demais, excessivo. Aí ela vê você tendo amizade com alguém, sabe o que ela faz? Ela aproxima de você para tirar sua amizade com uma pessoa, ou aproxima da outra pessoa para atrapalhar a amizade dela com você, né? Essas pessoas negativas, elas são invejosas, mas você não consegue detectar a inveja dela e nem o ciúme delas, a não ser depois que ela já destila o veneno. Aí sim você consegue perceber, mas a não ser. É como diz, o diabo, ele chega com sapatinho de algodão na maciota, você nem sabe o que é ele, né? Você nem sabe. Mas depois que ele chega e passa a cauda assim, ele arrebanta, né? Olha só, tipo de pessoas negativas, como é que elas são? Sabotadoras. E assim por diante. Por isso, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras e pessoais. Portanto, meus irmãos, observe, avalie, questione se é principalmente, questione-se e principalmente consulte a Deus, porque esse tipo de pessoa negativa, ele está no nosso meio e a gente não consegue saber qual que é a sua intenção. Então, fazer aliança com esse tipo de pessoa é ser fadado à derrota. Ser fadado à derrota. Que ela faz você perder financeiramente, ela faz você perder pessoalmente também. Perder dinheiro, perder bens e perder amizades. Então, que Deus continue nos abençoando. Que nós continuamos sendo pessoas, servos de Deus, humildes para ouvir conselhos, mas conselho de pessoas fiéis a Deus. Ouvir conselho de pessoas tementes ao Senhor, estruturada em Deus, para ouvir conselho e nos espelhar em pessoas que realmente são pessoas que têm vida com Deus, experiências com Deus, para que a nossa vida, a nossa história, o nosso ministério seja também um ministério e uma vida de sucesso. Mas acima de tudo, que tenhamos prazer na lei do Senhor, que meditamos dia e noite na lei do Senhor e que desviamos do conselho
dos ímpios, das rodas de escarnecedores, que possamos nos desviar do caminho dos pecadores. A conclusão diz assim: todo conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo, desde sua fonte até a tomada de decisão. Avaliar os impactos positivos e negativos do que ouvimos é uma decisão sábia, que pode evitar danos e prejuízos mais adiante, né? Então, tá aí. Que sejamos como Reuel, amigo de Deus. Que sejamos como Jetro, excelente, e que façamos tudo com excelência. Glória a Deus. Né? Jetro também foi uma figura do reino de Deus. Um título de honra, que nós possamos nos espelhar em pessoas que são tementes a Deus, que tem algo para nos oferecer, para nos passar algo de bom, algo de bem, algo que lá na frente vai nos acrescentar sucesso e não derrota. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.